Apesar de todos os esforços dos cientistas, a previsão dos terremotos é ainda embrionária. Todas as previsões de sismos se baseiam em estatísticas e não podem indicar a data exata do cataclismo. Ao observarmos um ou outro sinal precursor, isso não significa que daqui a um ano aconteça obrigatoriamente um terremoto. Significa apenas que a probabilidade de haver um sismo é, digamos, de 70%. O terremoto pode acontecer não dali a um ano, mas dali a 1 ano e meio ou 2 anos. Para que seja possível a previsão, é necessário ter em conta todos os sinais ambientais, desde o movimento da crosta terrestre até dados sobre a alteração da composição, caudal e nível da água em rios e lagos. Uma equipe de investigação russo-britânica está tentando criar um sistema de satélite especial, o TwinSat, que será capaz de reconhecer até os mais precoces sinais precursores de catástrofes naturais. Os abalos sísmicos que ocorrem no Brasil têm características diferentes dos terremotos que ocorrem em outros locais do mundo. O Brasil se encontra bem no meio de uma única placa, a placa sul-americana, que atinge até 200 km de espessura, com sismos que raramente possuem magnitude e intensidade elevadas. Acredita-se que no Brasil, os tremores, abalos sísmicos, podem ocorrer devido ao desgaste da placa, gerando a existência de falhas geológicas no interior da placa, que foram originadas de movimentos anteriores das placas ou de placas que já foram consumidas. Embora as atividades de abalos sísmicos no Brasil sejam menos frequentes e bem menos intensas, não deixam de ser significativas e nem devem ser desprezadas, pois em nosso país já ocorreram vários tremores com magnitude acima de 5 na escala Richter. As regiões que apresentam o maior número de abalos são o Sudeste e o Nordeste, seguidos pelo Norte e Centro-Oeste, e por último o Sul. Em 1955, no Mato Grosso, foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter. Nesse mesmo ano, o Espírito Santo foi atingido por um abalo sísmico de 6,3 graus e no Ceará foi registrado um terremoto de 5,2 graus na escala Richter em 1980. João Câmara, município do Rio Grande do Norte, foi atingido por uma série de terremotos na década de 80. O mais grave deles ocorreu no dia 30 de novembro de 1986, quando a cidade tremeu com um abalo sísmico de 5,1 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4.000 imóveis. Em 2007, em Minas Gerais, no município de Itacarambi, um terremoto de 4,9 graus promoveu um tremor que durou aproximadamente 20 segundos, tempo suficiente para derrubar 6 casas e abalar a estrutura de outras 60 residências. Uma criança de 5 anos morreu esmagada pela parede de sua casa, que não resistiu ao abalo e caiu. 5 pessoas ficaram feridas e centenas desabrigadas. Prédios capazes de resistir a 8,9 graus na escala Richter nem sempre é somente um fator de sorte. Em um país como o Brasil, um terremoto dessa magnitude causaria uma catástrofe cujas proporções seriam incalculáveis. Porém, países desenvolvidos que sofrem periodicamente com tais abalos estão bem equipados com tecnologias usadas em construções que conseguem amenizar os impactos, deixando na maior parte das vezes prédios inteiros intactos. Edifícios altos possuem um sistema de amortecedores eletrônicos controlados à distância. Ao serem construídos, eles recebem feixes de mola em sua base, como se fossem suspensões de um carro. Edifícios baixos recebem um reforço extra em sua estrutura, criando assim
paredes super resistentes equipadas com amortecedores que evitam que o prédio entre em ressonância durante o abalo. Há ainda um peso extra instalado no topo, capaz de cancelar movimentos, compensando as oscilações do edifício. Países cujo histórico de terremotos não é muito relevante costumam ser um tanto despreocupados quanto a isso. Mas, por conta da frequência de abalos, japoneses recebem treinamento sobre o que fazer em uma situação extrema desde pequenos. Como forma de prevenção, tomar medidas simples como prender armários, móveis e objetos da casa para evitar suas quedas e, por conta disso, feridos. Marcar previamente um encontro com a família caso haja um tremor. Conheça previamente atalhos de fuga para algum possível refúgio próximo. Veja algumas recomendações após ocorrido um tremor. Nos primeiros segundos, apague o fogo, desligue o gás e desconecte da tomada dos aparelhos elétricos que estiver usando. Se proteja embaixo de uma mesa resistente. Se possível, cubra a cabeça com uma almofada ou toalha. Não saia correndo para a rua durante o terremoto. O ideal é procurar um lugar seguro dentro do próprio recinto. Se estiver dirigindo, pare imediatamente junto à calçada e desligue o motor. Evite parar no meio da rua e mantenha a chave na ignição. Nos primeiros minutos. Em caso de incêndio, apague imediatamente as chamas utilizando um extintor e tente alertar vizinhos. Tente colher o máximo de informações pela TV, rádio, celular ou internet. Depois de 3 minutos. Quem mora próximo à praia deve ficar atento a qualquer indício de tsunami. Nesse caso, deixar o local o mais rápido possível e buscar abrigo em algum lugar alto. Ficar longe de muros e máquinas pesadas. Evitar encostas e montanhas por conta do risco de deslizamento ou desmoronamento. Não refugiar-se no automóvel. Evitar pontes e passagens estreitas entre grandes construções.